Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 12 ao verso 30. Como você está reagindo em meio à pandemia, ou em face à pandemia? Como você e a sua família estão reagindo em face à pandemia? Nós estamos vivendo tempos realmente difíceis, nós estamos vivendo tempos estranhos, de incertezas, de inseguranças. Como vocês sabem, eu atuo na missão Pregue a Palavra, que é uma missão que treina pastores e líderes em exposição bíblica. E deixa eu contar rapidamente como que funciona a nossa logística para você entender o impacto da pandemia no nosso ministério. Nós deslocamos os nossos professores para a região onde estão os nossos alunos. Então nós temos 1.400 alunos, pelo menos nós tínhamos em 2019, hoje já não sei mais contar, fazer essa conta. Vários polos no Brasil, 70 polos no Brasil. Então, vários professores também em diversas regiões, então nós enviamos esses professores para esses polos regionais, para que eles ministrem nesses polos. O pastor Ricardo, o pastor de vocês, é um desses professores e ele faz isso com muita alegria e tem feito inclusive até Moçambique, juntamente comigo. Acontece que na pandemia, isso acabou, a gente não pôde fazer, foi o ano inteiro de 2020, com as viagens canceladas, com as aulas canceladas, nós precisamos da noite para o dia nos reinventarmos. E aí chegou o final do ano, dezembro, então nós nos reunimos como liderança do ministério, equipe, e dissemos, não, ano que vem então vai voltar ao normal, vai acontecer. E aí então fizemos o nosso calendário, fizemos a nossa agenda, reunimos então os nossos coordenadores espalhados pelo Brasil. E agora em janeiro, então, essa semana, gente, para tudo, não vai mais acontecer esse primeiro semestre. Não vai ser mais possível. E aí? Como reagir diante disso? Como estar diante disso? Eu estou mencionando apenas um item em decorrência da pandemia, mas existem várias outras situações, várias pessoas perdendo emprego, várias pessoas perdendo o sustento da sua casa, várias pessoas perdendo mesmo a saúde, várias pessoas perdendo entes queridos. Como reagir, como temos reagido diante disso? A mensagem de hoje, nós vamos entender a perspectiva de Deus em relação à pandemia. Há problemas como esse, há dificuldades como essa que nós estamos passando, há situações como essa. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. O texto é longo, eu não vou ler por inteiro de uma vez, nós vamos ler por partes, ok? Filipenses capítulo 1, verso 12 a 17 diz assim: Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Amém. Queridos, em poucas palavras, Paulo diz aqui, no texto que nós vamos trabalhar hoje, que Deus usa as circunstâncias na vida do crente para o avanço do Evangelho. Sendo assim,
porte-se de maneira digna desse evangelho. Nós vamos entender essa mensagem, como ela está disposta, começando então por esse texto do verso 12 ao verso 17. A igreja, nesse momento, quando Paulo escreve aos Filipenses, Paulo não estava numa cobertura de apartamento, tomando água de coco, olhando o pôr do sol. A igreja estava em lockdown, gente. O lockdown aqui era imposto pelo imperador romano, que na época era Nero. O Nero, que mais um pouquinho para frente desse texto, ele vai incendiar Roma. O lockdown imposto por Nero à igreja não foi por conta da pandemia daquela época. Não tinha Covid-19 naquele momento. Tinha outras doenças, mas também não eram por outras doenças. A questão é que o Império Romano, ele se sentiu ameaçado pela fé cristã que crescia cada vez mais. Sim, a perseguição ao cristianismo, no início do cristianismo, lá na década de 40, década de 30, final da década de 30, 40, 50, era uma perseguição localizada, Jerusalém. Mas à medida que o evangelho foi crescendo, foi se expandindo, claro, sempre debaixo de perseguição, e muita perseguição, basta você ler o livro de Atos e você percebe isso. Essa perseguição cresceu cada vez mais. Estamos aqui então na década de 60, início da década de 60 do primeiro século, em que Paulo está preso, provavelmente em Roma. Por que Roma? Ele menciona aqui a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda pessoal do imperador. Então, Paulo estava preso. Imagina então, você, na sua igreja, passando toda essa situação que você está passando, por conta do lockdown, da pandemia, as dificuldades que estamos enfrentando, e além disso, você recebe a notícia de que o pastor Ricardo está preso. E ele não está preso porque ele pisou na bola, cometeu algum crime, ele está preso por pregar o evangelho. Como você receberia essa notícia? Como você tem recebido notícias ruins? Qual tem sido a sua reação? De desespero? De desesperança? Será que de indiferença, talvez? Alguns reagem de maneira negativa, negando a realidade do sofrimento. Mas qual é a perspectiva de Deus em relação a isso? Nós vamos ver aqui por meio de Paulo. Olha só o que ele escreve no verso 12. É incrível. Eu quero que vocês saibam, irmãos, que as coisas que me aconteceram, que coisas são essas? Foi o que eu acabei de explicar. Ele estava preso, tinha sido açoitado, todas as dificuldades de uma prisão. Tudo isso fez o quê? Contribuiu para o quê? Olha aí na sua Bíblia. Para o avanço do evangelho. É incrível. É incrível. As coisas ruins que Paulo foi acometido, essas coisas foram usadas por Deus para que o evangelho fosse pregado ainda mais. Talvez as pessoas estivessem pensando, puxa vida, a coisa já está tão difícil, a gente tem que se reunir secretamente em cavernas, em cemitérios, em túmulos, para não sermos pegos pelo Império Romano. E além de tudo isso, Paulo ainda está preso. Paulo então escreve para eles dizendo, gente, espera aí, isso é bom, porque contribuiu. Olha o verso 13. Contribuiu de tal maneira que a guarda pretoriana ouviu o evangelho. Eles ficaram sabendo que Paulo foi preso por conta de Cristo. Paulo pregou para a guarda pretoriana porque foi preso.
Verso 14. Animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Eu acho isso aqui incrível. Sabe o que aconteceu com a prisão de Paulo? Um avivamento na igreja. Eu estou falando de verdadeiro avivamento, não estou falando de falsos avivamentos como a gente ouve por aí, o pessoal dando pirueta, dizendo que teve visões, revelações. Não, estou falando de verdadeiro avivamento. Verdadeiro avivamento, você prega o evangelho mesmo em meio às ameaças. É isso que está acontecendo com a igreja. Em uma dessas minhas viagens para Cuba, lá, acho que eu já mencionei aqui, nós temos contato com uma igreja, em que o pastor dessa igreja, ele conversou comigo e disse: Nelson, ora por nós. Nós vivemos um contexto de uma igreja em que por muitos e muitos anos, ela viveu sob a tutela do regime comunista de Cuba. O resultado é que muitos irmãos são apáticos em relação ao evangelho. Sim, vamos estar orando. Passou um tempo, e aí numa outra viagem, eu estava lá, e aí passou o furacão Irma. O furacão de categoria 5. Vocês devem estar lembrados desse furacão. Eu tive que sair correndo da ilha para não trazer dificuldades para o pessoal que estava lá. Isso foi uma orientação do governo cubano para os estrangeiros. Mas o fato é que esse pastor, depois do furacão, ele me mandou uma mensagem. Disse: Nelson, ora por nós. Nós temos aqui na nossa igreja, a igreja dele ficava na região litorânea. E ele disse: olha, nós temos 100 famílias de desabrigados aqui na nossa igreja. E o que está acontecendo é que nós precisamos de suprimento para essas pessoas. Então, muita gente da nossa igreja está se mobilizando para trazer suprimentos alimentícios e de roupas para essas pessoas. E fazendo isso, elas também estão comunicando o evangelho. E aí, quando eu estava lendo aquilo, eu estava dando glória a Deus, eu falei: meu irmão, lembra daquela nossa oração? Deus mandou o avivamento. Não foi o avivamento que a gente, nos moldes que a gente esperava, mas Deus age de maneira soberana como Ele quer. Quem sabe Deus não está mandando um avivamento por meio da pandemia à igreja do Senhor Jesus Cristo, para nos tirar também de uma eventual apatia e olharmos para o Senhor da maneira que Ele quer. Paulo, ele então diz: olha, gente, a igreja, os irmãos, eles estão pregando o evangelho com mais coragem, com mais ousadia. Deus usa as circunstâncias na vida do crente para o avanço do evangelho. Até mesmo circunstâncias como prisão e falsos irmãos na igreja. No verso 15 ele diz: é verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do evangelho, mas aqueles anunciam Cristo por discórdia. Preste bem atenção, tem pessoas que interpretam esse texto de maneira errada. Algumas pessoas vão dizer o seguinte: está vendo o que é que Paulo está dizendo? A gente tem que pregar o evangelho de qualquer jeito. Deus aceita de qualquer forma. Paulo não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo aqui existiam pessoas que por más intenções, motivados por intenções equivocadas, erradas, não evangélicas, para adicionar sofrimento a Paulo, eles estavam pregando a Cristo. Então, além de estar preso,
Paulo, ele ainda sofre por conta dessas pessoas. Qual é a reação de Paulo? Qual tem sido a sua reação diante do sofrimento? Essa foi a minha pergunta inicial. Filipenses é interessante, porque Paulo ele escreve nessa carta de uma maneira em que ele coloca ciclos de exortação e exemplo. Às vezes ele começa com a exortação e às vezes ele começa com o exemplo. Ele dá um exemplo e logo em seguida ele exorta mediante esse exemplo que ele dá. Aqui ele está fazendo isso. Ele está dando primeiro o exemplo dele e depois ele vai trazer para a gente a exortação. Então vamos ver aqui o exemplo que ele dá, a partir dele mesmo. Verso 18 em diante diz assim: mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei, pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado. Pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver no corpo resulta para mim fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isto é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. É interessante a reação de Paulo diante do sofrimento. Paulo, ele reage com alegria, ele reage com expectativa e ele reage com convicção. Vamos olhar no texto, verso 18. Ele diz: contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e sim, sempre me alegrarei. Eu acho incrível Paulo experimentar da verdadeira alegria mesmo em meio ao sofrimento. Será que ele era masoquista? Será que Paulo não batia bem na cabeça? Porque ele estava preso, prestes a ser martirizado. Em poucos anos aqui para frente ele seria martirizado, mas ainda assim ele experimenta de alegria, de verdadeira satisfação. A gente vê no noticiário e aí pelos telejornais, quando as pessoas elas saem do lockdown. Agora no final do ano nós vimos isso, depois então de um período de lockdown, de um período de confinamento, as pessoas então extravasam. A gente vai no caminho da nossa igreja para a nossa casa, a gente passa por um bar, no domingo à noite, depois, lá pelas 10 horas, tem um bar que cabe talvez 3, 4 pessoas, mas a gente vê lá 50 pessoas, o pessoal lá extravasando, e eles acham que isso é alegria. O que Paulo está dizendo aqui é que ele está experimentando da verdadeira alegria, não que acabou o lockdown, no lockdown, na prisão. Por quê? Como isso é possível? Bem, ele coloca lá em Filipenses, com todas as letras, no capítulo 4, verso 4. Olha aí na sua Bíblia. Alegrai-vos sempre no carro novo que você tem, na casa que você conseguiu construir, no emprego novo. Não. Alegrai-vos sempre no Senhor.
Se você ler Filipenses capítulo 2, capítulo 3, você vai perceber que aqui Senhor refere-se a Cristo. Então o que ele está dizendo é: alegre-se em Cristo, a sua alegria deve estar direcionada a Cristo. Meu caro, se a sua alegria estiver na sua saúde, vai vir a pandemia, você vai contrair Covid-19 e você vai perder essa alegria. Se a sua alegria estiver na sua carreira, se a sua alegria estiver no seu trabalho, pode ser que um dia você perca o seu trabalho e aí essa alegria cairá. Se a sua alegria estiver nos seus filhos, a gente já está experimentando um pouquinho disso, né, meu bem? Mateus completa 18 anos esse mês, daqui a pouquinho ele já está casando, e aí, minha esposa costuma dizer que o coração dela já está palpitando. Se a sua alegria estiver nisso, você vai perder a alegria. Mas se a sua alegria estiver no lugar certo, na pessoa certa, em Cristo, nada pode te tirar esta alegria. Circunstância nenhuma pode te tirar esta alegria. Então o que Paulo está dizendo aqui no verso 18 é: olha, eu não me importo da prisão, eu não me importo desses falsos irmãos, se Cristo está sendo, uma vez que Cristo está sendo anunciado, está sendo pregado, eu me alegro com isso. Por quê? Porque a alegria estava nele, estava em Cristo. Eu disse também que a reação dele era uma reação de expectativa. Expectativa em relação a quê? Olha o verso 19. Pois sei que isso resultará em salvação para mim. A que Paulo está se referindo quando ele menciona aqui salvação? Paulo não era salvo? Por que ele diz, ele coloca aqui no futuro, vai resultar em salvação? Toda vez que a palavra salvação aparece na Bíblia, aí vai uma dica, você tem que se perguntar: salvação do quê? As palavras, elas têm os seus significados a partir do seu contexto imediato. Paulo aqui está se referindo à libertação da prisão. E a expectativa dele era que ele fosse solto em breve, como de fato isso vai acontecer logo em seguida. Mas isso é interessante porque não é errado nós termos a expectativa de não contrair Covid, e se contrair ficar bom logo em seguida. Não é errado termos a expectativa de um bom emprego, de um bom salário. Não é errado termos a expectativa de um bom carro. Mas Paulo vai além, gente. Olha lá. Essa expectativa dele pela sua libertação da prisão, pela súplica, pela oração dos irmãos, pelo socorro do Espírito Santo, do Espírito de Cristo Jesus, é bem interessante porque a gente vê isso o tempo inteiro em Atos, a igreja orando pelos apóstolos e o Espírito Santo pelo seu poder, conduzindo os apóstolos aonde ele quer que os apóstolos vão. Então a expectativa dele era essa, mas aí ele vai além, olha o verso 20. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo. Como? Seja pela vida, seja pela morte. O que Paulo está dizendo aqui é: olha, a minha expectativa é que eu seja solto, mas se eu continuar preso e vier a morrer por causa disso, a minha expectativa é que Cristo seja exaltado. Você tem essa expectativa? Nós temos essa expectativa, queridos? Que Cristo seja exaltado em nós. Estejamos experimentando coisas boas ou experimentando coisas ruins na vida. Que Cristo seja exaltado em mim, eu tendo emprego ou perdendo o emprego. Que Cristo seja exaltado em mim, tendo saúde ou perdendo a saúde.
Que Cristo seja exaltado em mim, estando tudo bem em casa, ou experimentando um verdadeiro caos em casa. Que Cristo seja exaltado em mim. Como isso é possível, Nelson? Como isso é possível? Será que é possível, ou será que isso aqui é coisa só para a gente, como o apóstolo Paulo? Ele vai explicar. No verso 21, ele explica a convicção que ele tem. Ele tem alegria, ele reage com alegria, ele reage com expectativa da exaltação de Cristo, mas tudo isso está fundamentado na sua convicção. E que convicção é essa? Olha lá. O verso 21 começa com a conjunção que explica para a gente. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esta é a convicção de Paulo. E é isso que ele vai explicar mais na frente. O que significa viver? Viver é Cristo. Bem, de acordo com Paulo, ele está dizendo, olha, eu estando com vocês, eu ministro a palavra a vocês, eu prego a palavra a vocês, eu ensino o evangelho para vocês. Isso é viver, isso é Cristo. Eu exemplifico o evangelho para vocês. O que Paulo está dizendo é que tudo que envolve a sua vida é direcionada para Cristo. Agora, o morrer é vantajoso. Por que o morrer é vantajoso? Porque o morrer é Cristo. Se eu vivo por Cristo, eu morro por Cristo. E na morte eu me encontro com o amado da minha alma. Eu me encontro pessoalmente, fisicamente com Ele. Queridos, tempos atrás, acompanhando as notícias na TV, da perseguição de cristãos no mundo árabe, e a gente tinha aquelas notícias daqueles irmãos nossos presos e sendo decapitados em público. Eu ficava me imaginando qual seria a minha reação diante disso. Você já pensou nisso? Eu ficava pensando, o que eu faria? Irmãos, algum tempo atrás nós tivemos um congresso do Prega a Palavra, e nesse congresso o pastor Bill Mills foi o nosso preletor. Ele já está com o Senhor. E ali ele disse algo que me impactou e eu guardo até hoje. Ele diz o seguinte: se você vive por Cristo, você morre por Cristo. Essa é a grande questão. Se você leva uma vida, embora professando a sua fé em Jesus Cristo, mas uma vida voltada para si mesmo, direcionada para si mesmo, para suas próprias prioridades, para suas próprias vontades, para os seus próprios sonhos, então quando você chega no final da vida, você perdeu tudo isso, e aí o que te resta é o desespero. Mas se você leva uma vida direcionada para Cristo, buscando a vontade de Cristo para você, buscando a vontade de Cristo para a sua família, para o seu trabalho, queridos, a morte, ela passa a ter uma nova perspectiva. É por isso que Paulo diz, morrer é lucro. E ele vai dizer, gente, olha, eu estou aqui sem saber exatamente o que escolher, porque estar com vocês é um ganho, porque o Evangelho, ele é anunciado entre vocês, mas a morte me leva para Cristo. Nós temos tido essa reação diante das adversidades.
Somente essa perspectiva, a perspectiva eterna, a perspectiva de Deus, nos faz reagir desta maneira, queridos, diante do sofrimento. Deus usa as circunstâncias na vida do crente para o avanço do Evangelho. Agora veja o verso 27 ao verso 30. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só Espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do Evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles isso é sinal de perdição, mas para vós de salvação, e isso vem de Deus, pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim, e que agora sabeis que está em mim. Lembre que eu mencionei os ciclos em Filipenses. Esse é um ciclo de exemplo e de exortação. Nós vimos o exemplo de Paulo do verso 12 até o verso 26, e agora vem a exortação. O que Paulo então nos orienta a viver, a pensar mediante as situações difíceis da vida? Olha lá. Portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. Porte-se de maneira digna do Evangelho. Você já viu em filmes? A minha esposa gosta muito de filmes assim, de fim do mundo. Eu não sei por que ela gosta disso, né? Outro dia ela estava querendo assistir um filme, né? O título do filme é Pandemia. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, a gente já está vivendo isso. Você não quer assistir o filme? Mas é muito interessante, né? Nesses filmes assim de caos, de fim do mundo, né? Está chegando um asteroide e o planeta vai acabar. É muito interessante a reação das pessoas diante disso, né? Muita gente vai para o terraço de um prédio e lá faz uma festa. Já que o mundo vai acabar, né? Já que o mundo vai acabar, é o cinismo diante do caos, né? Vamos curtir. Muitas pessoas agem desta maneira. Como que Paulo está nos orientando a reagir diante dos desafios da nossa época? Porte-se de maneira digna do Evangelho. O que isso significa? Olha lá o verso 27, ele vai explicar. Quer eu vá, vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes, como? Num só Espírito, combatendo juntos com uma só alma, pela fé do Evangelho. Permanecer firmes, sendo um só, em comunhão. É interessante o que Paulo diz aqui. O que acontece quando você está passando dificuldade na sua casa? Esse ano foi bem difícil para a gente, lá em casa, ano 2020. Nós recebemos uma notícia após outra em relação ao nosso sustento. Nós atuamos como missionários do Prega a Palavra. E aí, então, recebemos a notícia, uma atrás da outra, que 50% do nosso sustento iria ser cortado. Como você reage diante disso? Como a sua família reage diante disso? Bom, se for igual lá em casa, vira um caos. Não é assim. Mas a gente começa a olhar meio que estranho um para o outro, começa a ter desavenças, não tem tanta paciência como tinha antes. Antes de mais nada, a primeira coisa a ser cortada é a Netflix. E aí o adolescente lá de casa já fica ranzinza. Né? Isso só acontece lá em casa, não acontece na casa de vocês não, né? Corta a internet lá da casa de vocês para ver o que acontece.
Assim é na igreja também. Começa a ter as dificuldades que são comuns a todos, aí começa a ter desentendimentos. Eu acho que não aconteceu isso só na minha igreja, né? Ah, pastor, eu acho que a gente está na hora de voltar aos cultos presenciais. Aí o pastor volta. Gente, graças a Deus, eu estou dando graças a Deus, porque nesse período eu não sou pastor de igreja local. Eu estou atuando no ministério de treinamento, mas não sou pastor de igreja local, porque está dando dó dos pastores. Eu trabalho com os pastores e muitos falam, se a gente volta aos cultos presenciais, tem gente que reclama. Se a gente cancela os cultos presenciais, fica em casa, vai ter gente que vai reclamar também. Então a gente fica assim, quem que agrada? Vai ou não vai? E aí então os governantes ajudam bastante também nisso, né? Vem o governador do estado e fala uma coisa, vem o presidente e fala uma outra coisa porque eles estão brigando. E aí vem o prefeito e fala uma terceira coisa porque também não concorda com os dois. Onde é que a gente fica nisso? A orientação bíblica é, você não precisa ter a mesma opinião. Você pode ter a sua opinião, mas que a sua opinião seja submetida à comunhão entre os irmãos. Porque você deve se portar de maneira digna do Evangelho. A briga, a confusão é lá fora. Mas quando se olha aqui para dentro, peraí, como assim? Eles têm opiniões diversas, opiniões diferentes, mas ainda assim há comunhão entre eles, ainda assim tem aqui um São Paulino, então um palmeirense, e eles conseguem ter comunhão entre eles. Sim, esse é o poder do Evangelho que nos une. É o poder do Evangelho que nos faz ser um, mesmo eventualmente tendo opiniões diferentes. Depois ele vai dizer no verso 28, depois de dizer de combatendo juntos uma só alma pela fé do Evangelho, que nada estáis atemorizados pelos adversários. Por quê? Para eles o sofrimento de vocês é sinal de perdição. Gente, venhamos e convenhamos, todo mundo pode ter Covid-19, pode ou não pode? O pastor de vocês teve. Crente não crente pode ter Covid-19. O problema é que o crente ele sofre mais. Por quê? Porque além de tudo ele ainda tem que ouvir as críticas dos não crentes, seja da sua família, do seu trabalho. Peraí, mas você não fala que é crente? Você não fala que está próximo de Deus? Como assim ele deixa você ter esse Covid-19? Era exatamente isso que estava acontecendo. Os crentes estavam sendo presos, estavam sendo torturados, estavam sendo mortos. Nero estava ascendendo as ruas de Roma com os crentes. E eles ainda diziam, peraí, Deus, vocês não falam que Deus está com vocês? Para eles isso é sinal de perdição. Mas o que a palavra de Deus diz? É o contrário. Olha lá, verso 28. Para vós é sinal do quê? De salvação. Essa salvação aqui é a salvação espiritual. Ele vai dizer, isso vem de Deus, essa salvação ela vem de Deus. E essa salvação, e esse sofrimento na salvação aponta para o fato de que você é salvo. Se você, meu jovem, você está padecendo por ser de Cristo Jesus, seja na universidade, seja no trabalho, talvez você é pai de família, a sua esposa não é crente, você sofre por isso. Você, esposa, não tem um marido crente, você sofre por isso. Você sofre críticas, sofre perseguições. Meu caro, isso é sinal de salvação. Isso é sinal de que você de fato pertence a Cristo Jesus. Agora, ao contrário, é verdade, você precisa também se preocupar se você não sofre por conta de Cristo. Ah não, pastor, eu sou de boa. Eu
Eu sou de bem com todo mundo, não causo problema para ninguém, não brigo com ninguém, está tudo jóia comigo. Cuidado. Se você é o popular na escola, se você é o popular onde você está sempre em alta, o seu ibope está sempre lá em cima, cuidado. Cuidado, você precisa avaliar se você realmente é discípulo de Cristo. Olha o verso 29. Isso aqui eu acho chocante. Preste bem atenção. Pois, por amor de Cristo, vos foi concedido. A palavra aqui, no original, é a mesma palavra que Paulo usa em Efésios capítulo 2, verso 10. Pois pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. A graça, é essa a palavra, ela nos dá a salvação. O que Paulo diz aqui é que vos foi concedido gratuitamente. O quê? Não somente crer nele, mas também o quê? Veja aí no texto, para você não dizer que sou eu que estou dizendo. Sofrer por ele. Ou seja, assim como a salvação é um dom gratuito, o sofrer por Cristo também é um dom gratuito de Deus. Por que ele faz isso? Nós falamos desde o início. Para o avanço do Evangelho. É um privilégio para nós sermos salvos, alcançados por Cristo e sofrermos os sofrimentos de Cristo. Em Cristo nós recebemos a graça de crer nele e de sofrer por ele. Nós celebramos a fé e a salvação gratuita de Deus. Mas, diante do sofrimento, a gente se rebela, não é mesmo? Eu quero te convidar nessa noite a ser encorajado pela perspectiva de que os sofrimentos que nós passamos, eles vêm de um Pai amoroso, de um Pai bondoso e que é soberano sobre todas as coisas. Queridos, Deus, Ele usa as circunstâncias na vida do crente para o avanço do Evangelho. Então se porte de maneira digna desse Evangelho, digna do Senhor. Algumas coisas para a gente levar para casa. Nós não somos super-homens. Não fabrique emoções. Sofra o sofrimento. Sabe aquele camarada que acabou de perder o filho, a esposa, e aí os irmãos da igreja perguntam: e aí, você está bem? Sim, pela graça de Deus, estou bem. Irmão, sofra, chore. Deixa as lágrimas caírem. Isso faz parte da experiência humana. Não é disso que nós estamos falando aqui. Não é uma reação negacionista em relação ao sofrimento que nós estamos tratando aqui. Ok? Sofra sim o sofrimento. Não fique dando ordem a Deus. Eu decreto, eu determino, eu profetizo. Abrace o sofrimento e sofra. Agora, abrace na perspectiva da soberania de Deus. Deus, de maneira soberana, Ele está arrumando a história humana de acordo com a vontade dEle. Assim como Ele fez no passado, Ele está fazendo hoje. Olha lá no final
do capítulo 4 de Filipenses, como que Paulo termina essa carta, no verso 22, dá uma olhada aí. Todos os santos os cumprimentam, principalmente os da casa de César. Quem é César? É o imperador romano, é um título, César era um título. Esse título aqui se referia a quem? A Nero. O que ele está dizendo aqui? Haviam santos na casa de Nero. Que santos são esses? Crentes. Como assim? Crentes no Senhor Jesus Cristo. Provavelmente porque foram impactados pelo testemunho de Paulo, porque Paulo, ele viveu o sofrimento de maneira digna do Evangelho. E ouvindo o Evangelho da boca de Paulo, então eles se prostraram diante da realeza de Cristo Jesus. Então Deus, de maneira soberana, Ele usou o louco Nero para levar o Evangelho para aqueles que estavam ao seu redor. Isso é incrível. O que é que Deus está fazendo com a pandemia? Não faço ideia, mas com certeza é rumando a história da humanidade para o centro da sua vontade, para aquilo que Ele quer para nós, para aquilo que Ele quer para toda a humanidade, e isso é a sua própria glória, a glória de Deus. Então encare as circunstâncias adversas a partir da soberania de Deus. Veja o problema na perspectiva da soberania do nosso bom Deus. E por fim, encare a adversidade como uma oportunidade de anunciar o Evangelho. Todo mundo fica feliz. Todo mundo fica pulando de alegria quando está tudo bem. Não é? Mas você demonstrar contentamento, não é que você vai pular de alegria em um velório. Mas o velório do crente é diferente, você já percebeu isso? Quando o crente no Senhor Jesus Cristo morre e os seus parentes também são crentes no Senhor, gente, você vê tristeza, você vê sofrimento, você vê lágrimas, mas ao mesmo tempo tem um ambiente de esperança. Isso é testemunho. Quando não crentes e estão lá os seus familiares o velando, esse morre, há desespero, porque não existe esperança depois da morte para quem não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Queridos, o testemunho do crente é o testemunho de vários e milhares ao longo da história que foram mortos e por seus algozes, mas no momento da sua morte eles demonstraram contentamento. Por quê? Porque a sua vida é Cristo e o morrer é lucro. Você tem testemunhado de Cristo, você tem testemunhado da fé em meio à pandemia? Queridos, a pandemia é uma oportunidade para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, por muitos e muitos anos, décadas, ela tem se acostumado, especialmente aqui no Brasil, a compartimentalizar a fé. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vivo a fé, quando sou questionado no formulário, eu coloco lá no formulário do Enem, eu sou evangélico. E também no fim de semana, quando eu vou para a igreja. Agora, durante a semana, na universidade, na escola, com os meus amigos, ninguém sabe que eu sou crente. Eu sou agente secreto. E se sabe, acha estranho. Não, você não é crente, não. É a compartimentalização, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso que faz alguns homens
quando vai jogar futebol, e aí lá na partida de futebol sai aquela briga, né? aquela entrada mais dura, e aí começa a falar palavrão com o outro, começa a brigar, como se não fosse crente, e alguém então vai inquirir, né? Vem cá, mas você não é crente? Peraí, você não entendeu nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como assim? Como assim? É por isso que tem gente, por conta dessa situação, que tem gente dançando funk e dizendo que é evangélico. Tem gente indo para baile funk. Tem gente no fim de semana, na sexta-feira, se entorpecendo, e no domingo está lá na igreja, por conta dessa questão, por conta dessa perspectiva pobre em relação ao evangelho. A pandemia é uma oportunidade de Deus para nos mostrar, para que nós vejamos que a fé ela envolve tudo na nossa vida. A fé em Jesus Cristo, ela me muda em relação a Deus e tudo ao meu redor. Em relação à minha esposa, eu passo a ser um marido diferente, eu passo a ser uma esposa diferente, eu passo a ser um empregado diferente, um patrão diferente, muda tudo na nossa vida. A fé afeta toda a nossa vida em Cristo Jesus, porque nós passamos a viver para Cristo, e diante da morte, a morte é lucro. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra que acabou de ser exposta e fomos confrontados pela Tua vontade para nós. Que a Tua graça, essa mesma que nos salva, que nos alcança, que nos leva para o Senhor, que esta graça esteja em nós em meio às dificuldades, aos sofrimentos da vida, em meio a toda essa situação de pandemia, que as nossas atitudes, que o nosso coração, em meio ao sofrimento, aponte para Cristo. Que Cristo seja exaltado, Senhor, em nós e através de nós. Que a nossa vida e a nossa morte seja para a Tua glória. Em Cristo oramos. Amém.